Olá turma, tudo bem? Hoje o nosso assunto vai ser sobre notação científica. E para isso vamos precisar relembrar algumas coisas básicas de potência de 10, certo? Então vamos lá. Potência de 10 é uma forma de você abreviar múltiplos e submúltiplos de 10, certo? Então a gente tem aqui alguns exemplos de múltiplos e alguns exemplos de submúltiplos. E como seria essa forma de abreviar? Vamos pensar ali nos múltiplos. 100. A forma de você abreviar 100 é o quê? É 10 elevado a 2. 1000 vai ser o quê? 10 elevado a 3. 10.000, 10 elevado a 4. Observe, o número do expoente representa a quantidade de zeros. Ó, é isso mesmo. Aqui. E o 4 aqui. Observe, o número do expoente representa a quantidade de zeros. Até aí tudo bem, né? E os submúltiplos? Observe 0,1. 0,1 é 1 sobre 10, correto? E 1 sobre 10 é o inverso de 10 elevado a menos 1. Lembra de potência inversa? Então, aqui também 0,01 é 1 sobre 100. Opa, botei um zero a mais aqui. 1 sobre 100. 1 sobre 100 é o quê? É 10 elevado a menos 2. 0,001 é 1 sobre 1000. E aqui é 10 elevado a menos 3. Observe que a quantidade, o número do expoente continua representando a quantidade de zeros, certo? Só que o que aí acontece? A única diferença é que é representado juntamente com o sinal de negativo, tá? Então, potência de 10 basicamente é isso aqui, certo? Vamos apagar aqui que a gente vai utilizar esse espaço. Pronto. Lembrando disso, podemos seguir aqui com notação. O que seria a notação científica? Ela nada mais é de uma maneira de você escrever números muito grandes ou muito pequenos, certo? E para utilizar essa notação, a gente faz uso das potências de 10, tá? Então, o que acontece aqui? Vamos pensar aqui em dois exemplos. A maior distância observável do universo, pense nesse número, um número imenso. E como também aqui, ó, a massa de um próton é aproximadamente, pense aí, outro número imenso. Isso aqui é um múltiplo, isso aqui é um submúltiplo de 10. Então, mas observe que é um número que não é muito confortável de você falar e nem de escrever. Então, a notação científica entra aí. Para você, é uma forma de você escrever isso de maneira mais suave, entendeu? Mais suave. Até de você mesmo visualizar, tá? Então, seguindo. A notação científica, ela obedece a essa forma aqui, ó. Tá? É um número, o aqui vai ser um número multiplicado por 10, por uma potência de 10, de base 10, tá? Só que o que acontece? Esse valor de A, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, o A tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Isso quer dizer o quê?
que o valor de A ele pode ir de 1 até 9, certo? Isso para notação científica, tá? Então, o que é que acontece? Vamos pensar aqui no número 40. Quem é 40? 40 é 4 vezes 10, tá? Aqui nesse 10 a gente já sabe que o expoente é 1, certo? Então, observe, o 4 aqui, ele está dentro dessa faixa aqui, certo? Agora, vamos pensar aqui no 200. Quem é 200? 200 vai ser 20 vezes 10. Porém, o 20 aqui, ó, está fora da faixa. Então, o que é que eu vou ter que fazer? A única forma de eu colocar ele dentro dessa faixa é colocar o 2. Então, aqui, 20 vai se tornar 2 vezes 100. Mais 100 na potência de 10 é o que? 2 vezes 10 elevado a menos, ou 10 elevado a 2. Isso? Então, 200 é 2 vezes 10 elevado a 2. Isso aqui tem notação científica, tá? Vamos pensar em outro número. Vamos pensar aqui no 900. 900 é a mesma coisa que do 200, né? É 90 vezes 10. O 90 não pode estar aí. Vai ser 9 vezes 100. E o 100 a gente já sabe que é 9 vezes 10 elevado a 2. Vou acertar aquele 2 ali. Pronto. Bom, certo? Tudo bem até aí? Tá, vamos apagar aqui para não fazer confusão. E com os números decimais, como é que acontece isso aí? Tranquilão também. Vamos lá? 0,2. Observe que 0,2 é menor que 1, certo? Tá, vamos lá. Quem é 0,2? 0,2 nada mais é que 2 sobre 10, certo? Isso aqui, 2 sobre 10, eu não posso escrever 2 multiplicando 1 sobre 10. Observe, se eu executar essa multiplicação aqui, vai dar esse resultado. 2 vezes 1 vai dar 2 aqui. E o 10 vai continuar embaixo. Então, eu só desmembrei esse 2 sobre 10. Então, 1 sobre 10 a gente já sabe que é 10 elevado a menos 1. Concorda? Então, vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 1. Então, 0,2 em notação é 2 vezes 10 elevado a menos 1. Vamos pensar aqui em um outro número. Vamos pensar aqui em um número grande. 0,0000023. Certo? Tá. Como é que vai ficar isso aqui? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 números depois da vírgula. Então, isso aqui quer dizer que vai ser 23 sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É isso mesmo? E isso aqui, quando eu escrever, para eu escrever em notação, eu vou utilizar a mesma forma que eu fiz aqui, ó. Eu vou desmembrar isso aqui. Vai ficar o quê? 23 vezes 1 sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, um detalhe. Não é necessário fazer isso tudo não. Aqui eu só estou fazendo para poder vocês perceberem o porquê eu chego no resultado, tá? Então, isso aqui vai ficar o quê? 23 vezes 10 elevado a menos 7, que é a quantidade de zero, certo? Mas um detalhe aqui, ó, perceba que esse 23 ele não está dentro dessa faixa aqui. E aí, como é que eu vou resolver isso?
eu preciso colocar ele dentro dessa faixa. Um detalhe que a gente precisa lembrar: todo número que não apresenta vírgula, assim, no caso visualmente você não percebe a vírgula, a gente considera que a vírgula dele está o quê? No final do número, ou seja, à direita dele, certo? Então, no caso aqui, a vírgula desse número 2 está aqui no final, ó, depois dele. Então, a vírgula desse 23 vai estar onde? Estou colocando aqui em cima, ó. Vai estar aqui, certo? Observe que para eu colocar esse número dentro dessa faixa, eu vou precisar pegar essa vírgula e posicioná-la aqui, ó. O número ele vai se tornar 2,3, certo? Esse número vai estar dentro dessa faixa aqui. Então, quando eu fizer isso, ó, vou correr para cá. Esse número vai se tornar 2,3 vezes 10 elevado a menos 7. Aí um detalhe: esse menos 7 vai continuar assim? Não. Por quê? Um detalhe aqui, outro detalhe. Eu vou apagar aqui para dar um espaço para não fazer confusão. Vamos lá. Um detalhe que você pode ter passado abatido. Quando a gente queria representar o 100, a gente disse que era o quê? 10 elevado a 2. Esse 2 representava a quantidade de zero, certo? E quando a gente representou o 0,01, a gente representou como 10 elevado a menos 2, certo? Observe que quando a gente corre, detalhe, isso aqui a gente já sabe que é 1 vezes 10 elevado a 2, né? Porque eu não escrevo 1 aqui, porque não é necessário eu escrever essa multiplicação aqui, porque 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, certo? Da mesma forma aqui. Então, o que acontece? Aqui também, você até escrever aqui, ó, certo? Isso aqui eu sei que representa isso, e isso eu sei que representa isso aqui. Então, o que acontece? Observe que quando o meu zero ele corre para trás, porque aqui a vírgula está aqui, certo? Para ele se tornar 1, eu tive que fazer o quê? Correr 2 vezes para trás. Quando ele correu para trás, o meu expoente ele foi positivo. Já aqui, ó, para ele se tornar 1, eu tive que correr para frente. Quando eu corro ele para frente, o expoente aqui é o que? Negativo, certo? Então, se eu corro minha vírgula para trás, positivo. Se eu corro minha vírgula para frente, negativo. Então, o que acontece? O que é que eu fiz aqui? Eu corri minha vírgula para trás. Se eu corro para trás, eu torno aqui o que? Aparece um expoente positivo. E a quantidade que eu corro é a quantidade que aparece aqui. Se aqui eu corri uma vez, qual é o número que vai aparecer aqui? O 1. Então, ele vai se tornar aqui, ó, mais 1. Vai aparecer um mais 1 aqui. E aí eu vou precisar executar essa conta. Então, aqui vai ficar o quê? 2,3 vezes 10 elevado a quanto? Menos 7 mais 1 é menos 6. Sei que pode ter ficado um pouco confuso, né? Vamos pegar outro exemplo. Deixa eu apagar tudo aqui. Deixa eu apagar aqui. Vamos para um outro exemplo aqui. Vamos lá. Olha só. Vamos pensar aqui
752. 752. Preciso representar isso em uma potência de 10, tá? Então vamos lá. Lembre que a vírgula do número, desse número aqui, está aqui no final, tá? Esse número precisa ficar dentro dessa faixa. A única forma de ele estar dentro dessa faixa é se eu posicionar a vírgula aqui depois do 7. Então o número vai ficar o quê? 7,52, tá? Vezes, eu já sei que eu vou ter que multiplicar por 10, que eu tenho que obedecer essa forma aqui, multiplicar por 10. Agora, qual é o expoente que eu vou colocar aqui? Observe que quantas vezes essa vírgula correu para a esquerda? Correu 2 vezes. Então, 1, 2, para aparecer aqui. Se eu corri 2 vezes para a esquerda, o número que aparece aqui vai ser o 2. E ele vai ser positivo, porque eu estou correndo para a esquerda. Certo? Agora, vamos pensar aqui no número 0,0852, tá? Vamos lá. Esse número vai ser o quê? Eu não vou utilizar mais aquela regra de fazer as contas para mostrar que vai dar número inverso, certo? Aqui eu vou tentar fazer direto, só olhando aqui a minha vírgula correndo, tá? O que acontece? Esse é o número que eu preciso colocar dentro dessa faixa. Para eu colocar esse número dentro dessa faixa, a única possibilidade é colocar uma vírgula aqui, ó, para se tornar um 8,52, tá? Então, isso aqui vai ficar 8,52 vezes 10, eu já sei isso. E eu preciso ver aqui, ó, quantas vezes essa vírgula correu para aparecer aqui. Então, pego ela aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes. Se ela correu 5 vezes, vai aparecer aqui o quê? Um menos 5. Mas por que menos 5? Porque eu estou correndo agora para a direita. Quando eu corro para a direita, o número que aparece aqui é negativo. Quando eu corro para a esquerda, o número que aparece aqui é positivo, tá? Então, vou colocar um outro exemplo aqui. 0,125. Vamos lá. 0,125. Eu sei que eu vou ter que posicionar esse nessa faixa. Então, aqui só pode ser 1,25. 1,25 vezes 10. Vezes 10 elevado a quanto? Quantas vezes correu? 1. Então, menos 1 aqui. Certo? Isso é notação científica, tá?